Graça e paz. Apresentemos ao altar do Senhor as intenções da Santa Missa. Em sufrágio da alma de Papa Francisco, Nicolau Girge, Marlina Braghini, Eveli Amabile Mambrini Ruiz, Melquíades Silva, 15 anos de falecimento. Ainda nas intenções de Nájila Girge Marinzec, Adriano e Lilian, Marek, Maria Antônia e Matias. E aquela intenção que você traz no íntimo do seu coração. Oitava da Páscoa. É grandiosa a ressurreição. Seja vivida como o dia por excelência nesta inteira semana. Fiquemos de pé para acolhermos o presidente da celebração, Padre Ademir, e a equipe celebrativa cantando. A certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus, contemplá-lo com os olhos meus, é a felicidade sem fim, o sentido de todo viver. Eu encontro na fé e no amor, cada passo que eu der será buscando meu Senhor. A certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus, contemplá-lo com os olhos meus, é a felicidade sem fim. O Senhor ressuscitou dos mortos, como havia anunciado. Exultemos e alegremos-nos todos, porque Ele reina eternamente. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, reunidos aqui nesta manhã, esta missa em sufrágio ao descanso eterno do sucessor de Pedro. Hoje amanhecemos todos consternados. Embora a morte, sabemos que ela faz parte da nossa vida humana. Mas ontem o nosso Papa Francisco realizou a sua última missão aqui nessa terra como peregrino, dando a sua bênção papal no dia da Páscoa, anunciando ao mundo porque ele veio, o sim, a sua vocação. E o que eu destaco na vida de Francisco, além de guardar todo o depósito da fé, que é a missão do Papa, a doutrina, mas foi um homem que lutou muito pela paz no mundo. A palavra do pontífice, ela traz consigo a referência de construir pontes. E assim Francisco quis fazer diante de inúmeros conflitos que ocorrem em todo o mundo, a sua marca. Diante de uma guerra mundial em pedaços, ele sempre clama pela paz, sobretudo na Ucrânia, na Palestina, em Israel, Líbano, Mianmar, Sudão, Kivu do Norte. Foram frequentes lembranças que nas orações de domingo do Ângelus, ele clamava pela paz, esse clamor. Essa preocupação do Papa, ela se traduziu também em diárias ligações à paróquia de Gaza, durante o conflito com Israel. Todos os dias o Papa Francisco ligava para o pároco de Gaza, que a todo momento estava sendo bombardeado. Uma outra coisa que o Papa nos ensina, esses últimos dias da sua vida na terra, a sua frágil saúde. Francisco não deixou de levar mensagens importantes, mesmo com a sua fragilidade.
durante o longo período da internação e após a alta hospitalar. Quando possível, ele continuava a ligar para a paróquia de Gaza. Depois de retornar para a casa de Santa Marta, sua primeira aparição pública foi no Jubilo dos Enfermos e do mundo da saúde. Francisco quis estar próximo e se fazer um daqueles peregrinos. Em outras aparições, o Papa dedicou suas orações diante dos túmulos dos apóstolos Pedro e São Pio X e do monumento dedicado ao Bento XVI na Basílica de São Pedro. No último dia 16 de abril teve um encontro com a diretoria e os funcionários do Policlínico Gemelli, onde esteve internado por 38 dias. O pontífice agradeceu a atenção e a assistência recebida e garantiu suas orações, e em seguida a sua saudação a cada um dos presentes. Na última quinta-feira santa, Francisco quis manter a tradição de visitar uma prisão por ocasião do lava-pés. Assim, ele esteve na prisão Regina Coeli, em Roma. Todos os anos, a palavra do Francisco, gosto de repetir o que Jesus fez na quinta-feira santa, o lava-pés na prisão, e acrescentou: este ano não posso fazê-lo, mas posso e quero estar perto de vocês. Rezo por vocês e por suas famílias. E por fim, ontem na Praça de São Pedro, ele abençoou o bispo de Roma, abençoou toda a igreja do mundo inteiro com a sua bênção apostólica. Foi seu último gesto, sua última, e morreu de modo sereno nessa madrugada, de forma assim, em paz, na santidade, como ele procurou viver no seu tempo. Por isso, irmãos e irmãs, nessa Santa Missa de sufrágio, já queremos rezar para que o Papa é santo, que ele descanse na paz do Senhor. Rezemos com fé, com piedade, para que o nosso Papa já esteja junto do Senhor. O ressuscitado é Páscoa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que fazeis crescer vossa igreja, dando-lhe sempre novos filhos, concedei aos vossos fiéis perseverarem na vivência do sacramento que receberam na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina
na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso o meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por quem vós me
aclamação ao Evangelho. Todos de pé. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos e nele exultemos. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estava com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhas medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei aos discípulos dele, foram durante a noite roubar o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos, não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, neste tempo da Páscoa, essa segunda-feira, é como se hoje também fosse esse dia, e é o dia que o Senhor fez para nós. Por isso a palavra de Deus fala: alegremos-nos e nele exultemos. É uma palavra que nos mostra a força do Evangelho, mesmo diante da morte. Aqui estamos nessa missa de sufrágio ao nosso querido Papa Francisco, este homem de Deus que governou nossa igreja por 13 anos. Quanta riqueza, quanto legado o Papa deixou para nós e deixará para as futuras gerações. Aparentemente estamos órfãos, mas o Espírito Santo vai conduzindo a nossa igreja nessa sé vacante, pedindo a intercessão do Papa Francisco, que já é santo. Vai ser questão de ano, não sei, meses, mas o Padre Francisco já é santo. E justamente neste tempo da Páscoa, depois de termos preparado tudo, de termos celebrado o dia solene ontem, e nessa madrugada, como aconteceu naquela madrugada, as mulheres foram ao túmulo e elas vão anunciando a ressurreição de Jesus. Assim também, de certa forma, nós vamos anunciando esse legado
e a imprensa do mundo todo vai anunciando esse legado do Papa Francisco. É verdade que às vezes algumas notícias anunciadas, elas vêm também até para difamar a nossa igreja, como aconteceu também na ressurreição de Jesus. Quando as mulheres partiram, alguns guardas, eles foram, e tentaram difamar, dizendo que elas estavam mentindo, ofereceram dinheiro a elas, para que de fato a notícia pudesse espalhar, que era apenas invenção. Como que alguém pode ressuscitar, dos mortos? Também, esses dias, muitas notícias vão vir na imprensa contra a nossa igreja. Então temos que ter o discernimento. A igreja sabe, ela é conduzida pelo Espírito Santo. Desde o primeiro Papa, Pedro, agora Francisco, e daqui a 20 dias começa então o conclave. Temos agora esses dias, de luto, esses dias de velório em Roma, são 6 dias aí para sepultar o Papa, e que este tempo de preparação, e nós assim como igreja reunida vamos rezar, pelos cardeais que tem até 80 anos, que vai escolher o novo Papa da nossa igreja, para que seja um tempo também de esperança. Estamos no ano jubilar, só o Papa Francisco mesmo, para nos deixar nessa situação, pleno ano jubilar, plena Páscoa, Ele podia ter esperado mais um pouquinho, mas fez questão, é o jeito dele, A primeira exortação dele falava da alegria, e era um Papa alegre, de bem com a vida, mesmo diante da doença, e as fotos do Papa sempre está sorrindo, Este Papa que veio para trazer algo diferente neste mundo assim tão difícil que nós vivemos, Quantas vezes que a palavra do Papa ela foi equivocada, porque quem não está dentro da igreja não entende as coisas. Quando o Papa fala que tem que dar a bênção para todo mundo, inclusive para todos as diferenças sociais, visitando presídios, Quantas vezes foi mal interpretado? O fato, irmãos e irmãs, é esse: estamos vivendo este tempo da ressurreição de Jesus. Claro, nosso coração fica assim, apertado, porque quando a gente ama alguém e esse alguém nos deixa, naturalmente nós ficamos tristes. Claro, a igreja está em luto, mas é tempo da Páscoa, é tempo da ressurreição. Hoje as dioceses, o mundo inteiro, quantas missas, milhares, centenas de milhares de missas hoje pelo Papa Francisco, que não estava nem previsto, como essa aqui, não estava previsto, mas Deus vai mostrando para nós o caminho. Há muitas situações, que nós temos que rever agora como igreja, Os cardeais, o Dom Arani, por exemplo, sábado estaria aqui na nossa diocese de Guaxupé, ordenando o Monsenhor Jansen, mas tenho certeza que não vai estar. Eu vi uma entrevista dele hoje de manhã. A primeira passagem é para Roma, os cardeais precisam ir para Roma. Lá é o lugar deles agora. É eles que vão conduzir a igreja nessa sé vacante. Então, novas programações serão feitas. Domingo teria a canonização do Beato Carlos Acutis, já foi cancelado. Uma pena, que a Lúcia, eu sei que a Lúcia estaria lá, Bem, deve estar lá, mas enfim, mas muita gente ia nessa canonização, enfim, vai ser reprogramado. Para dizer, irmãos e irmãs, nós temos que guardar no nosso coração aquilo que o Senhor nos traz. Cada dia e cada situação nós vamos acolhendo, assim como nesse jardim da ressurreição, que o nosso Papa Francisco agora repousa de forma serena, porque cumpriu fielmente a sua missão de pastor da igreja. E algo que chama muita atenção minha é que nesses 13 anos, ele se dedicou 100% à nossa igreja. Não voltou mais à sua cidade natal. Como vai acontecer com esses cardeais? Alguns deles vão com a malinha
e talvez nunca mais retornam para a sua cidade natal, para o seu país de origem. Não que não possa, talvez não retornam. Por isso que a igreja agora está vigilante, ainda mais nesse tempo da vacante, da sé vacante. Que o Espírito Santo possa continuar nos conduzindo, e que o Papa Francisco, então, e ele que desejou uma igreja simples, despojada, que nós possamos também guardar sempre este legado, zelar por aquele que é mais sagrado, o tesouro, a Eucaristia, o magistério, para que assim o próximo sucessor de Pedro, ele seja sempre iluminado pela graça de Deus. Que o nosso padroeiro São Sebastião nos ilumine também, esta nossa igreja matriz. Fiz questão dessa missa, justamente porque aqui congrega toda a nossa cidade, aqui congrega todo o nosso povo, que aqui também muitos nasceram para o Senhor, sejam pelos batismo, pelo matrimônio, pelos demais sacramentos, que aqui hoje também, que nós reunidos diante aqui do quadro do Papa Francisco, que nós possamos simplesmente hoje dizer: obrigado, Deus, por ter enviado um sumo pontífice que conduziu a sua igreja de forma tão exemplar. Que assim seja. Amém. De pé, vamos apresentar ao Senhor a nossa súplica. Com a ressurreição, ó Pai, vós nos dais tudo, vossa plena vida. Que nossa prece hoje seja de gratidão, dizendo-vos: gratidão por tão grande amor. Todos. Gratidão por tão grande amor. Porque ressuscitastes Jesus, aprovando a vida que ele viveu e nos propôs viver, rezemos. Gratidão por tão grande amor. Porque derramais em nós a fé de que a vida é sempre mais forte do que a morte e o mal, rezemos. Gratidão por tão grande amor. Por filhos vossos que cuidam da natureza, dando-lhe a alegria de estar a serviço de todos, rezemos. Gratidão por tão grande amor. Por vidas solidárias que plantam a ressurreição e esperança em corações marginalizados, rezemos. Gratidão por tão grande amor. Rezemos pelo descanso eterno do Papa Francisco. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que realizou em nossa igreja, por tantos ensinamentos deixados. Rezemos. Gratidão por tão grande amor. Rezemos também pelo dom da vida, hoje, do Celinho, que está aqui, né? Parabéns, nosso coordenador de pastoral, pelo seu sim também à igreja, por tantos que hoje também estão celebrando o dom da sua vida. Rezemos. Gratidão por tão grande amor. Senhor nosso Deus, acolhei nossos louvores e firmai-nos como vosso povo unido a Cristo ressuscitado, que convosco reina para sempre. Amém. Com o pão e o vinho sobre o altar, ofertamos a nossa vida, ofertamos a vida do Papa Francisco.
Irmãos e irmãs, rezemos para que o meu vosso sacrifício seja aceito por nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, nós vos pedimos, aceitai com bondade as oferendas do vosso povo, para que, renovado pela confissão do vosso nome e pelo batismo, alcance a felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, Ele é o nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e digno, é nosso dever e salvação proclamar a vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo em que Cristo nossa Páscoa foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a nossa morte e ressurgindo restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes e celestes potestades angélicas proclamam o hino de vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, a fim de que se torne para nós, pela efusão do Espírito Santo, essas oferendas, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade. Agora nós omitimos, né? E rezamos pelo bispo, pelo nosso bispo José, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos, ó Pai, do vosso Filho, Papa Francisco, que hoje chamastes deste mundo à vossa presença, tendo sido sepultado com Cristo em sua morte no batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna.
Lembrai-vos, ó Pai, também dos outros irmãos e irmãs falecidos, amigos nossos e parentes, e todos que partiram dessa vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com São Sebastião, nosso padroeiro, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito Santo de Deus, ousamos dizer as palavras do Mestre Jesus. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos dos perigos, enquanto aguardando a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a paz do ressuscitado sejam sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. O corpo de Cristo, seu sangue nos guarde para a nossa vida eterna. Amém. Antes
Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. oremos. Deus de bondade, que renovastes vossa igreja pelos mistérios pascais, concedei-nos vossa constante proteção e conduzi-nos à glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Papa Francisco, como todos sabem, antes e depois de todas as viagens apostólicas, ele sempre ia lá na igreja Santa Maria Maior. Quem conhece Roma, uma das mais bonitas que nós temos na cidade eterna. E lá que ele vai ser sepultado. Ele pediu então, antes de falecer, costume que o Papa faça a descrição também, do funeral. Então lá ele será sepultado fora da Basílica de São Pedro, fora ali dos muros, mas é uma das mais importantes igrejas que nós temos em Roma. Então vamos rezar a Ave Maria, então, que a Mãe do Céu acolha o nosso Sumo Pontífice, agora já na eternidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero lembrar a todos da manhã de 22, celebração na capela de Nossa Senhora Aparecida. Também no próximo domingo, eu não avisei algumas missas, no próximo domingo, domingo da Divina Misericórdia, nós teremos aqui também à tarde, a partir das 4 horas da tarde, uma tarde de louvor em honra Divina da Misericórdia. Essa festa que foi instituída também, por São João Paulo II, um dos papas, hoje é santo, da nossa igreja, também que governou a nossa igreja também por muitos anos, mais de 25 anos. Então no próximo domingo é o domingo da Divina Misericórdia. Quem puder participar, a partir das 4 horas da tarde, tá certo? E continuemos, irmãos e irmãs, em oração, pedindo que o Espírito Santo vai conduzindo a nossa igreja neste tempo vacante. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, obrigado a todos pela presença. Uma boa tarde. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.